Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Nayane aqui e hoje vamos para mais um vídeo de revisão. Eu espero que você tenha assistido a revisão passada, que foi sobre todos os ossos do nosso esqueleto, e agora nós temos essa revisão aqui apenas sobre os ossos do crânio, que foi um combinado que eu fiz com você no vídeo anterior. Então, vamos sem mais delongas, o objetivo desse vídeo aqui é ser bem objetivo mesmo para você fazer essa revisão. Bom, primeira coisa que eu quero revisar com você são as vistas do nosso crânio. Por quê? Tem muito aluno que tem dificuldade de compreender as peças anatômicas tridimensionalmente. E às vezes vai fazer uma prova lá, tá escrito assim, em vista ventral, em vista anterior, e ele sabe lá o que é isso, então ele fica perdido. Então primeiro vamos entender aqui a nossa vista. Olha só, essa vista que você tá vendo, ela é chamada de vista anterior do nosso crânio. Então é aquela frontal ali, já de cara, mas o nome dela é vista anterior. O oposto dela, então, é a nossa vista posterior. Então, você consegue visualizar aqui, né, essa estrutura da calota craniana, esses três ossos que nós já vamos falar quais são, né? Agora, vistas laterais, então você consegue visualizar tranquilo, lateral direito, lateral esquerdo, e é sempre lateral do seu paciente, da sua peça anatômica, nunca é a sua lateral direita, é a lateral direita da peça, a lateral direita do seu paciente, tá? Então, está se referindo ali ao seu paciente ou a sua peça em posição anatômica, por favor. Então, nós temos aqui a vista superior, que você observa essa estrutura aqui que é chamada de calvária. Então, a calvária é justamente essa estrutura aqui, onde tem a calvície para ajudar você a recordar. E essa aqui é a nossa vista inferior, onde nós vamos ter a base do nosso crânio e também aqui a articulação dele com a coluna vertebral. Agora que você já revisou comigo aqui essas vistas, vamos começar agora então a revisar os nossos ossos. Então, primeira coisa, você precisa entender que nós temos dois grandes grupos de ossos. Nós temos os ossos que são do neurocrânio, ou seja, os ossos que estão em contato ali com o encéfalo, com o sistema nervoso, por isso que ele é chamado de neurocrânio, e os ossos do viscerocrânio ou esplancnocrânio. O que é isso? Víscero, esplâncno, né, vem de víscera, é aquilo que está em contato com o nosso sistema visceral, relacionado a quê? Tanto a nossa respiração quanto a alimentação, né, o nosso sistema digestório. Então, as estruturas aqui que estão relacionadas à boca, nariz e à face, né, que é o esqueleto dessa nossa face, são os ossos do viscerocrânio. Então, ossos aqui que têm contato com o nosso sistema nervoso são os ossos do neurocrânio. Ossos da face e aqui os ossos do nariz, tanto externo quanto interno, são os viscerocrânio. São os ossos do viscerocrânio. Vamos lá, eu vou até mostrar para vocês esses ossos do crânio aqui numa vista colorida para que fique bem tranquilão para você visualizar. Aqui, já olhando então esses nossos ossos bem coloridinhos, o primeiro osso que nós temos aqui é o nosso osso frontal. Então ele é um osso ímpar, ou seja, ele é apenas um único osso e ele não tem aqui, né, a separação do lado direito e do lado esquerdo. Depois, nós temos os ossos parietais. Esses são ossos pares. Você tem tanto o parietal direito quanto o parietal esquerdo e ele fica unido aqui por essa sutura, né, que é a sutura mais conhecida do nosso crânio, que é a sagita. Depois, nós temos esse osso aqui, que é o osso occipital, que também ele é um osso ímpar. Também existe apenas um, se você observar, ele não tem aqui uma parte direita separada da esquerda. E se você observar, olha que bacana. Os ossos que estão, né, numa região, numa posição aqui, sagital mediana, eles são ímpares, né, que é o nosso occipital e é o nosso aqui frontal. E os ossos que se lateralizam, né, eles partem para a região lateral aqui do nosso crânio, eles são pares. Então, esses são ímpares, esses que estão no plano sagital mediano, e esses aqui estão pares. Eu repeti porque eu tive a impressão que eu falei ímpar, mas enfim, agora você entendeu, espero que sim. Então, voltando aqui, nós temos mais um osso que é muito importante aqui, que é o nosso osso temporal. O osso temporal, ele tem duas regiões. Ele tem uma região chamada de escamosa, a parte escamosa, que é essa parte aqui que forma essa sutura escamosa. É como se ele ficasse aqui, ó. Aqui tem o parietal e aqui ele fica formando uma escama por cima do parietal. Então, essa é a parte escamosa aqui do meu osso temporal. Já essa parte aqui, ela é a parte petrosa, ele é uma rocha.
ele é bastante rígido, bastante resistente, bastante duro, e não é à toa que aqui nós temos estruturas muito importantes. Por exemplo, nós temos aqui dentro o meato acústico, né, que é o buraquinho do nosso ouvido. Lá dentro nós temos os ossículos da audição. Aqui nós temos o processo mastoide, aqui nós temos o processo estiloide. Todos eles, né, os dois, eles servem ali de estruturas para origem ou inserção ali, né, proximal de músculos do nosso pescoço. Então, essa é uma região muito importante, rígida, firme e que sustenta ali a origem de músculos. Bom, então, olhando aqui nessa vista lateral, você consegue visualizar esse osso aqui que está no azul mais escuro, mais saturado, né, digamos assim, que ele também você consegue ver aqui na porção, na parede, né, posterior da nossa órbita, que é esse osso aqui chamado de esfenoide. Olha, o esfenoide, você enxerga ele aqui na lateral, você enxerga ele no fundo da órbita, tá vendo? Do outro lado, fundo da órbita também, e aqui lateral. O osso esfenoide, então, ele parece uma borboleta. Aqui eu não consigo isolar nesse sistema, mas se você visualizar, ele parece uma borboleta. Ele tem asas, né? Tem a asa menor, que é essa lá do fundo, que vai formar a porção a posterior da órbita, e aqui a asa maior. E ele é um osso ímpar. Nós vamos ter apenas um, só que ele é um osso que formam essas asas e dessa maneira ele fica lateralizado, mas ele não tem nenhuma sutura que liga ele do direito com o esquerdo, ele é único, então ele é um osso ímpar. Aqui nós temos o osso zigomático, que é esse osso aqui, né, que nós chamamos de maçãzinha do rosto, onde a gente passa o blush aqui, quem gosta de maquiagem. Esse é o osso zigomático. Antigamente ele chamava de malar, então eu já te dei algumas dicas aí para você não denunciar a sua idade. E uma delas é você não chamar esse osso aqui de malar, porque é bem antigo, tá? E nem essa região de região malar. Essa região agora chama-se região zigomática, porque esse osso também chama-se zigomático. Ele aqui, ó, ele tem esse processo junto com esse arco aqui que vem lá do meu temporal, e esse processo aqui é chamado de arco zigomático. Olha que bacana. Então, esse é o processo temporal do zigomático e esse é o processo zigomático do temporal. Aqui nós temos o osso, que é o osso nasal. Ele vai formar a porção superior aqui, óssea do nosso nariz. Então, se você observar, o nosso nariz ele tem uma parte aqui que é óssea, que é aquele que dá as marteladinhas, né, quando vai fazer rinoplastia. Aqui ele tem uma parte cartilaginosa e aqui ele já tem uma base óssea. Então, esse buraco aqui onde a gente encaixa o nariz, né, essa porção zona aqui, é chamado aqui de abertura piriforme. Então, essa abertura piriforme é onde encaixa o nariz. A parte superior dela se dá por meio do osso aqui nasal. Mas a parte lateral e inferior, ela vai se dar pelo osso aqui, que é o maxilar. O osso maxilar, ele é um osso muito extenso, então observe, ele vai formar aqui toda essa estrutura aqui da abertura piriforme, ele vai formar essa parte aqui da órbita, a base, né, da órbita, ele vai formar aqui inferiormente, na vista inferior, a maior parte do nosso palato duro e ele também vai formar aqui as nossas regiões alveolares, né, onde encaixam-se os nossos dentes da arcada superior. Então perceba que ele é um osso bastante longo. Esse aqui é um forame muito importante que tem nele, que é o forame infraorbital. Falando de órbita, olha só, vamos voltar aqui. Perceba que a órbita é o quê? É esse buraco onde encaixa o seu olho lá. Simples, isso é a órbita. Só que a órbita, ela é o quê? Um mosaico. Perceba quantos ossos tem lá dentro. Então, nós temos aqui, ó, essa margem que é chamada de margem supraorbital. A margem supraorbital e o teto dessa órbita se dá por meio desse osso aqui, que é o osso frontal. A parte lateral aqui, né, essa margem lateral da órbita e a lateral, a maior parte da lateral, o que nós vamos ter? O osso zigomático. Como eu já disse, a parte inferior aqui, essa margem infraorbital, metade dela é o osso maxilar. E lá dentro, a parede medial, nós vamos ter dois ossos. Um que é chamado de lacrimal, que é por onde nós temos aqui a abertura da nossa glândula lacrimal, a abertura externa, porque uma das aberturas internas é dentro da cavidade nasal. E aqui nós vamos ter um outro osso muito importante, que é o osso etimoide. O esfenoide, eles são nomes parecidos, mas para você lembrar, lembra que o esfenoide ele forma essa esfera da órbita, né? Essa porção aqui de trás da órbita, né? Formando essa borboletona, essa esfera. E o etimoide, perceba que ele é esse que fica aqui na parede, maior parte da parede medial. Junto com o lacrimal, ele vai formar essa parede medial
da órbita. O etimoide ele não está só aqui, você consegue visualizar aqui no sistema, eu não sei por quê, deve ser algum problema com a operadora, eu não consigo isolar o osso, mas enfim, esse etimoide ele tem essa estrutura aqui, mas lá dentro do nariz ele forma essa placa aqui, que ela é o quê? É a placa perpendicular do etimoide e ele também tem uma placa que é a placa crivosa. Olha só. Então, ele faz o quê? Ele vem aqui da órbita, ele desce por dentro da cavidade nasal e vai formar ali parte do septo nasal por meio dessa placa perpendicular aqui, e ele vai formar também ali uma parte do teto, né? Porque ele vem daqui de cima e desce, que é a placa crivosa. Essa placa crivosa, ou placa cribiforme, ela é toda perfuradinha, parece uma peneirinha. Por quê? É por lá que vai passar ali as terminações nervosas, né, do nosso nervo olfatório, e é onde nós vamos ter a percepção do olfato, que é a parte superior aqui da nossa cavidade nasal. Peço desculpa aí por eu não conseguir isolar os ossos, mas vai dar certo, vai dar certo. Depois eu faço outro vídeo isolando. Então vamos continuando aqui. Então, resumindo todos os ossos que nós já vimos até agora. Nós vimos o frontal, nós vimos aqui, ó, frontal, parietal, temporal, esfenoide, zigomático. Aqui dentro nós vimos o lacrimal, nós vimos o etimoide. Aqui numa vista anterior nós vimos o nasal e nós vimos aqui também esse maxilar. Agora, para completar, lá dentro da nossa cavidade nasal, o septo nasal ele tem uma base, então a parte superior dele vai se dar, tá vendo? Lá dentro é o septo nasal. A parte superior dele é a placa perpendicular do etimoide. A parte inferior dele se dá por esse osso aqui, que é o osso vômer. O osso vômer, você consegue visualizá-lo aqui na base do crânio também. Olha aqui, ó, esse é o osso vômer, que junto com essa placa perpendicular do etimoide, formam ali a parte óssea do nosso septo nasal, porque tem uma parte que é cartilaginosa também. E pra gente fechar o circuito aqui, nós temos esse osso que tá roxinho aqui dentro, né, tem até uma sombrinha nele aqui, que é as nossas conchas nasais inferiores, que são duas, uma de um lado, outra do outro. E fechando aqui todos esses ossos dessa região aqui, nós temos esse último osso aqui, que é o osso palatino, esse osso pequenininho aqui, que vai formar a porção final do nosso palato duro, e logo aqui a gente já tem o palato mole, formado pela úvula, região da orofaringe e tudo mais. Então, palato duro é formado por essa parte aqui, que é da maxila, do maxilar, e essa parte aqui que é do palatino. Agora, vamos ver lá o nosso osso que tá faltando aqui, quem adivinha, quem adivinha? É a nossa mandíbula. Vamos lá para outra tela para você visualizar. A mandíbula, então, é esse osso aqui. Se você observar, ele é um osso móvel separado do nosso crânio. Então, ele se articula aqui com o nosso crânio. E ele se articula por essa articulação muito famosa, chamada aqui de articulação temporomandibular. E nessa fossa aqui, que é a fossa mandibular. Então, observe. Ele vai ter essa região aqui, que é o ângulo da mandíbula, e ele vai ter todas essas estruturas alveolares aqui, que é onde vão encaixar aqui todos os nossos dentes da arcada inferior. Ele também é um osso ímpar, justamente porque você observa, ó, ele tem até aqui a sínfise mentoniana que se funde logo do nosso desenvolvimento ali nos primeiros anos de vida. E aqui nós temos também dois forames que são muito importantes aqui desse osso, que são os nossos forames mentuais. Bom, pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa revisão. Eu tentei fazer mais objetiva e completa, eu sei que são coisas antagônicas, mas eu espero que tenha dado certo. E esses são outros vídeos que nós temos aqui no canal. Eu espero que você aproveite o conteúdo e que você volte também nessa revisão que eu fiz sobre o sistema esquelético, que você se inscreva nesse canal e que você continue acompanhando o conteúdo aqui e que eu possa te ajudar bastante com o conteúdo que eu faço. Tudo de bom para você e até a nossa próxima aula.